Olá, está começando o programa Pro Saúde, um programa que toda semana vai trazer informações, curiosidades e, claro, muitas dicas de saúde para você e a sua família. Nosso objetivo é que você entenda um pouco mais e que aplique no seu dia a dia informações relativamente simples, mas que podem fazer toda a diferença. E no programa de hoje vamos falar sobre a melhor idade e uma doença que é difícil de enxergar e atinge quase 1 milhão de pessoas no Brasil. Estamos falando do glaucoma e que em 80% dos pacientes não apresentam sintoma algum. Doutor, para explicar mais sobre essa doença, vamos conversar com o oftalmologista Dr. Rafael Oliveira, do Instituto Oftalmológico Camargo Oliveira, aqui de Lacerda. Dr. Rafael, fala pra gente, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença, dentro da oftalmologia, que acomete os olhos de uma maneira crônica e que causa uma perda de visão gradativa, ela está muito ligado ao aumento da pressão intraocular, que proporciona uma perda de campo visual progressivo até que se chegue a os estágios mais avançados, que é a cegueira completa da paciente. E quais são os tipos de glaucoma? O mais comum é aquele glaucoma que a gente chama glaucoma crônico simples, que é um glaucoma que acomete uma faixa etária de mais idade, mais de 50 anos, que é aquele glaucoma insidioso. Esse é o glaucoma que mais acomete a população. Existem outros tipos de glaucoma, glaucomas ligados a medicamentos, glaucomas ligados a outros tipos de doença, glaucomas congênitos, que a pessoa já nasce com uma deficiência, em que está ligado ao aumento de uma pressão a casos graves, e outros glaucomas que acometem de uma forma mais aguda, que são os glaucomas crônicos de ângulo fechado e o glaucoma facomórfico, que é muito ligado a quem tem catarata. Em relação à idade, doutor, quando geralmente começa a aparecer? O glaucoma mais comum, que é aquele que a maioria das pessoas tem, que é o glaucoma mais insidioso, ele começa a aparecer por volta lá dos 40 ou 50 anos e começa a acometer uma faixa etária, a incidência dele começa a ser progressivamente maior de acordo com a faixa etária da população. Então, pessoas mais velhas costumam ter uma incidência de glaucoma maior. Já glaucomas assim que congênitos, a pessoa já nasce com esse glaucoma e ele desenvolve uma perda visual e são quadros graves logo nos primeiros meses de vida, por isso tem que ficar atento aos principais sintomas. Existem glaucomas juvenis também, que acometem a faixa da população de 17, 18 anos, mais ou menos. Ou seja, em qualquer fase da vida existe a possibilidade de você ter um determinado tipo de glaucoma. O mais comum mesmo é você ter há mais de 40, 50 anos. Nas pessoas, doutor, existe alguma característica que leve a ter maior incidência dessa doença? Bom, a gente sabe que determinadas etnias, como pessoas com descendência negra, apresentam quadros mais frequentes e mais graves de glaucoma do que outras etnias. A gente sabe que os quadros de glaucomas em negros são quadros mais graves. Assim como principalmente pessoas que têm casos na família, A gente sabe que é uma doença que tem um componente hereditário muito importante e assim, sempre que você tiver um caso na família, essa pessoa tem que ficar de olho para ver que se ela está sendo acometida ou não pelo glaucoma. E os sintomas? O que é mito e o que é verdade? Bom, Carlos, os sintomas assim é muito difícil de se diagnosticar, do paciente procurar a gente uma primeira vez por causa de estar sentindo um glaucoma. Normalmente é um achado de exame no consultório médico ou a pessoa vai porque já tem uma suspeita na família que já tem um caso. Então é uma doença muito insidiosa. Assim como pressão do corpo, pressão arterial também se comporta dessa maneira, o glaucoma a gente fala que ele vai se manifestando e vai acometendo os olhos sem a pessoa perceber. E quando a pessoa já percebe que é uma perda de campo visual ou algum quadro de dor, ele já está no estágio muito avançado. Existem alguns tipos de glaucoma que eles se manifestam de uma forma muito aguda e que o principal sintoma é uma dor muito forte de uma hora para outra. É uma raridade a pessoa procurar o oftalmologista com essa queixa, Esses mitos de halo, de luz, de que vê manchas na frente da visão, essas coisas não acontecem com glaucoma. O que se acontece é, na verdade, um quadro que já é um quadro avançado de glaucoma, é a pessoa começar a perceber que ele está perdendo o campo visual.
Então, eu tenho exemplos assim de pacientes meus, por exemplo, que eles estão guiando o carro e começam a perceber que não conseguem enxergar muito bem o retrovisor do carro. Por quê? Porque ali já existiu uma perda de campo visual. Então, tromba com poste, alguma coisa assim, e tem algumas coisas que ele enxergava no seu campo de visão, agora já não fazem mais parte, né? Aí é um sinal de um glaucoma já numa fase já avançada, porque já houve uma perda perceptível de campo de visão. Doutor, fala um pouquinho pra gente dos tratamentos, cirurgia, afinal, a doença tem cura? O tratamento clínico é a base de colírios, né, como a gente já falou, e o tratamento cirúrgico consiste assim, em a gente fazer válvulas artificiais no olho para que a gente haja um escoamento e um controle melhor da pressão. Mais ou menos fazendo assim uma coisa, uma comparação, seria mais ou menos como se fizesse assim um ladrão de caixa d'água, né? Quando a pressão do olho, o acúmulo de líquido intraocular se torna muito grande, esse líquido tem um escape para ir, uma válvula de escape para ele sair de dentro do olho. É mais ou menos como funciona a caixa d'água. Quando ela está muito cheia, a água extravasa pelo ladrão. Isso é mais ou menos o que se faz numa cirurgia de glaucoma. Quando a pressão do olho atinge um determinado patamar, o líquido escoa por uma determinada fístula, né? Também chamada de cirurgia fistulizante de glaucoma. É essa, mais ou menos, grosseiramente falando, a cirurgia que a gente faz. Obrigado, doutor. Bom, nós conversamos com o Dr. Rafael Oliveira, que é do Instituto Oftalmológico Camargo Oliveira, em Pontes Lacerda. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o glaucoma, mande um e-mail pra gente. Lembrando que o Dr. Rafael atende pelo cartão ProSaúde e você tem 50% de descontos nas consultas. Agora, vamos para um breve intervalo e logo após voltaremos com uma matéria especial.